Fala, Samurai, beleza? Nessa aula você vai entender como que a gente pode criar escopos. E o que são escopos aqui dentro do SQLite? Os escopos são consultas que você pode deixar vamos dizer assim, gravadas ou pré-criadas dentro do próprio model, tá bom? Assim a gente pode facilitar muito a nossa manutenção e criar consultas que elas sejam reutilizáveis aí em diversas situações, em diversos controllers e tudo mais, tá bom? Para poder fazer um escopo, você vem aqui no model e você vai criar um escopo aqui no momento que a gente tem o init. Então, o que são escopos? São, como eu comentei, consultas que você já deixa pré-programada com o nome. Então, para poder criar um escopo, você vem aqui e digita scopes, beleza? Scopes. E você coloca aqui, então, o seu escopo, ok? Vamos supor que eu quero colocar aqui um escopo que seria ativos, actives, beleza? Aqui eu coloco, então, o nome da consulta, o nome do escopo, e aqui eu coloco qual é o pré-requisito para ela ser uma ativa. Basicamente, você vai escrever o seu where aqui dentro. E o where é o mesmo where, exatamente o mesmo tipo de where que a gente já escreveu anteriormente. Inclusive, se você quiser utilizar o OP de operation aqui, ou de operador, você pode colocar. Então, aqui eu vou fazer uma consulta simples, como eu quero todos os ativos, que é o status, beleza? Active. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Agora, para a gente poder usar o nosso escopo, antes do find, de qualquer método find, você precisa colocar o escopo, que seria ponto scope, beleza? E você coloca aqui active. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente todos os escopos ativos, ok? Active. E aqui ele colocou todos os... aqui eu tinha errado só o nome, tá bom? Só para complementar, aqui eu chamei de active e aqui eu chamei actives. No caso, eu só consertei aqui tirando o plural. Então, voltando aqui, o que ele retornou? Ele retornou para a gente o que ele retornaria com o escopo ativo. Então, ele já automaticamente incluiu o nosso where, que daí seria o where customers status igual ativo, que daí no caso retornou o Dev Samurai e a Google, ok? Ele funciona para qualquer coisa, se eu quiser dar um order aqui também, ele funciona. Então, aqui eu vou dar um order por created at, ok? Daí ele deu um order by, ou seja, você pode colocar aqui o seu SQL que você quiser, tá bom? Como que a gente pode passar aqui, uma dúvida bastante comum, como que a gente pode passar parâmetro no escopo? Ou a gente rodar aqui códigos JavaScript. O parâmetro de escopo, você pode passar aqui como uma função normal, beleza? Então, desculpa, como uma função normal não. Como se fosse uma função. Então, você vai dar o nome da função aqui. Por exemplo, created ok? E aqui eu vou passar qual seria a nossa função, e aqui eu dou um return. Esse return aqui vai conter o nosso where. Tá bom? E aqui eu vou colocar o date. E aqui eu colocaria created at, e aqui um date, que seria a data que eu estaria utilizando. Só que aqui seria mais legal se a gente utilizasse o OP, né? Então a gente vai vir aqui, além de importação do model, a gente vai colocar aqui o OP, e daí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e OP ponto maior ou igual a date, beleza? Então, esse date aqui que você vai receber como parâmetro, você pode passar, obviamente, pro scope. Como é que eu passo alguma coisa de parâmetro para o escopo? Eu venho aqui e eu coloco o método que eu estou chamando, por exemplo, o método created, beleza? Só que ao invés da gente chamar simplesmente dessa forma, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar aqui um objeto, chamar assim, method, beleza? E a gente vai colocar aqui, por exemplo, qual é o método que a gente quer invocar. No caso aqui é o created, ok? O created, e aqui eu vou passar o parâmetro dele. No caso é uma data. New date, a gente vai passar aqui 2019, 1. Então ele vai pegar todo mundo que foi criado a partir dessa data. E veja que o método created é o próprio escopo, e aqui eu estou fazendo where
beleza? Então ele está se encarregando de fazer o processo do created at maior que alguma coisa. Você não tem ideia do poder que isso tem, beleza? Quando você começa a criar alguns escopos aqui, que são escopos universais, beleza? A única ressalva aqui é para você tomar cuidado para você não criar regras de negócio. Como assim? Começar a colocar aqui, por exemplo, se não tiver no estoque eu faço tal coisa, tá bom? Então essas regras de negócio você deixa para outra camada. Mas os escopos eles servem basicamente para poder fazer isso, para abstrair algumas consultas que normalmente fazem parte da inteligência de algum modelo. No caso aqui, vou pegar todos que são ativos, daí vai passar aqui status active, beleza? E daí mais para frente, de repente você pode colocar outro status. Como é que a gente faz para a gente dar merge em escopo? Ou seja, como que a gente utiliza mais de um escopo de uma vez só? Eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um escopo, que eu sei que é meio inútil, tá bom? Mas eu vou colocar só para você entender como é que a gente mistura os dois. Eu vou colocar aqui, por exemplo, com o nome dev. Ou melhor, eu vou colocar aqui archived, ok? E daí eu vou colocar essa mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar esse carinha aqui, esse cara aqui não está em order. Como é que eu misturo? Como é que eu rodo o ativo e o escopo archived, beleza? Eu vou copiar e colar esse carinha aqui, só para você não se confundir, porque eu tenho aqui os métodos. Eu vou voltar como era originalmente, para ficar mais fácil para você entender. E para poder fazer merge, eu posso colocar os meus escopos aqui dentro de um array. Active e archived. Ok? E daí, o que ele fez? Ele deu o where do status, dos status que a gente queria, tá bom? Só que no caso aqui, deixa eu só salvar. Ele rodou, vamos ver. Só no caso aqui, o que aconteceu? Ele deu conflito de campo, né? Então ele colocou o último campo que eu coloquei aqui. Ele não pode, você não pode ter dois escopos alterando a mesma coisa. Tá bom? Mas deu para você entender. Eu vou colocar aqui name igual a dev samurai. No momento que eu rodar isso daqui, o que ele colocou? Customer status active em customer name dev samurai, tá bom? Então eu mantive aqui só o mesmo escopo, tá bom? Só para você não se confundir. Eu vou colocar dev aqui e aqui eu vou colocar samurai. Eu sei que não tem muito a ver, mas o nome da tabela, o problema também não ajuda. A gente não tem muitos campos aqui, mas você já entendeu. Então ficou um escopo chamado Samurai e outro escopo chamado Active. Só essa lição aqui que eu não posso manipular os dois, o mesmo campo em dois escopos diferentes, tá bom? Se eu quero misturar escopo com métodos iguais aqui, né? Como é que eu faço? Para você, métodos parametrizados, né, escopos parametrizados. Se eu tenho essa opção aqui, o que eu faço? Aqui eu coloco mais um. Só que no nosso caso aqui, esse método, no caso que seria o método que a gente pode colocar aqui, ó, active, beleza? Ele não tem parâmetro nenhum, ok? Daí no caso, o que ele vai fazer? Qual o errinho aqui? Vamos ver. Ele está falando que já foi declarado. Aqui eu vou colocar 2. Vou fazer a jogadinha do 1 ou 2 de novo. Oh my god. Que ele está reclamando que o escopo nome não foi aplicado. Aqui a gente só precisa colocar aqui um array, desculpa, eu errei aqui, então ele precisa ficar envolto dentro de um array, o array abre aqui e fecha aqui, e no caso o método active, ele é um escopo que ele não é parametrizado, ou seja, ele não é função, então quando não é função não pode rodar desse jeito, então basta a gente chegar e colocar ele aqui, tá bom? Então daí no caso ele vai rodar acrescentando o status ativo e o customer created at maior que uma data, ou seja, ele mistura tanto essa parte aqui de um escopo não parametrizado e um escopo de função, que daí agora ele precisa rodar o created at que recebe esse parâmetro aqui, tá bom? Você
pode colocar aqui, por exemplo, o escopo, você não precisa ficar limitado só a um find all. Você pode colocar o count, você pode colocar o que quiser. Ou então, você pode vir aqui e colocar outro where ainda, tá bom? Fique à vontade de colocar aí, fazer o seu playground aí, a sua festa. Tá bom? Então é isso. É dessa forma que você pode construir consultas que elas ficam armazenadas aqui dentro do nosso model, facilitando muito a organização e também a nossa manutenção e a nossa organização, ok? Então só tome cuidado também, novamente um recado aqui, porque eu já vi models que as pessoas foram acrescentando várias funções aqui e não ficou legal, tá bom? Porque ele ficou abarrotado de coisas. Então coloque coisas que são realmente pertinentes e, vamos dizer assim, de uso comum entre os controllers e entre os models. É isso então, muito obrigado, até a próxima.